E o masculino, Kaká, faz a estreia no dia 7 de junho, uma semana depois, lá no Canadá. Mas antes, a seleção masculina vai disputar amistosos contra o Canadá, lá na cidade de Quebec. Convocados, temos aí Bruninho Cachopa e Matheus Brasília, ponteiros Adriano, Arthur Bento, veio Arthur Bento, hein? E o Thierry também. Honorato, Lucarelli, Vacari, Vitor Birigui, opostos Abuba, Alan, Darlan e Felipe Roque. O Penkoski fora, a gente tinha expectativa de que o Penkoski fosse aproveitado na seleção masculina depois da bela temporada no Sada Cruzeiro. Centrais, Flávio, Judson, Lucão, Otávio e o Thierry, aí do César São Paulo, tendo uma oportunidade. E líberos, Ale, Elias, Mike e Thales, Kaká Bizoc. E tem dois treinando lá, convidados, né? O Shizoba e o Daniel Muniz. Isso, Daniel, exato. Então, essa é a lista do Renan, né? Para esses amistosos aí, vai testar, vai ver. Eu acho, Vanessa, que nós vamos também ter dificuldade pela ausência do Leal, né? O Leal não fazer parte desse início de trabalho vai ser muito difícil, e não estou falando disso por achar, não. A gente viu ano passado que quando a gente não teve Leal ou Lucarelli bem, quem entrou não conseguiu jogar o suficiente para suprir o que eles não estavam fazendo, né? Então, a gente tem ponteiros, eu coloco aqui, ó, Lucarelli, o Adriano e o Vacari. Eu acho que a base do time deve estar entre esses três, né? O Vacari teve uma evolução muito bacana nessa temporada lá no Sada Cruzeiro. O Adriano, ainda na seleção no ano passado, evoluiu muito na recepção, é um jogador jovem que tem muito a crescer, mas eu não vejo. O Arthur Bento, a prioridade dele é o Sub-19, né? Ele ainda vai disputar o Mundial, que é em julho. Então, nós temos o Birigui e o Honorato. Não vejo o Birigui e o Honorato num nível internacional suficiente para vestir uma camisa de titular. Tá? Então, Lucarelli e mais um, ou Adriano ou Vacari. Acho que não vai sair disso. Certo, Kaká. Vamos aqui para as perguntinhas. Deixa eu só trazer a agenda da seleção masculina. Eles estreiam dia 7 de junho contra a Alemanha, lá na cidade de Ottawa. Depois enfrentam a Argentina, Cuba e Estados Unidos. É uma primeira semana muito mais difícil que a da seleção feminina. Muito mais difícil. E quem está pensando assim, bom, pelo menos o primeiro é mais fraco, olho na Alemanha. A Alemanha talvez seja a seleção com mais potencial para evoluir das que estavam no bloco intermediário, né? E aí o Brasil pega Cuba, que a gente nunca sabe se está inspirado ou não, né? Vai depender de como entrar na quadra e como controlar os erros, né? Porque o time para errar igual Cuba, acho que não tem no mundo. E depois duas pedreiras, né? Então vai ser difícil também para o Brasil, principalmente sem o Leal. O Leal, lembrando que o Leal, ele está nos Estados Unidos, né? Foi ver o filho e ele pediu alguns dias de descanso aí para o Renan Dalzotto para conseguir se recuperar da temporada de clubes.